4 tipos de queijo são altamente recomendados para incluir na dieta, e 4 devem ser evitados, especialmente se você já passou dos 60 anos. Estatísticas mostram que mais de 85% dos adultos com mais de 60 anos consomem queijo pelo menos 2 vezes por semana. No entanto, quase todos os idosos cometem um erro crítico ao escolher este produto, o que pode encurtar significativamente sua vida. A solução para este problema, felizmente, é surpreendentemente simples. Quase 99% dos idosos nem sequer suspeitam que sua dieta inclui queijos que podem dobrar silenciosamente a probabilidade de um ataque cardíaco e reduzir em 40% suas chances de viver até os 80 anos. A seção de queijos em qualquer supermercado, que à primeira vista parece inofensiva, na verdade esconde muito mais perigos do que a maioria das pessoas pode imaginar. Este material detalhará os 4 tipos de queijo que devem estar presentes na dieta e os 4 que devem ser eliminados para sempre, se você tiver mais de 60 anos. O fato mais alarmante é que o queijo mais prejudicial desta lista pode aumentar o risco de AVC em impressionantes 80%. E, muito provavelmente, muitos o consumiram esta semana, sem sequer pensar nas consequências. Essas afirmações não são especulações ou boatos, mas sim baseadas em dados científicos irrefutáveis, dos quais, infelizmente, o público em geral muitas vezes não está ciente. Agora, vamos diretamente à lista, começando pelos queijos que trazem o máximo benefício ao corpo humano. Em quarto lugar na nossa lista de queijos benéficos está o Gouda envelhecido. Este tipo pode ser considerado um verdadeiro superalimento, habilmente disfarçado de queijo requintado e saboroso. Quando o Gouda passa por um processo de envelhecimento de pelo menos 18 meses, transformações verdadeiramente surpreendentes ocorrem a nível molecular, convertendo de um produto lácteo comum numa autêntica mina de nutrientes vitais. Durante este longo amadurecimento, as proteínas complexas são quebradas em compostos menores e facilmente digeríveis, conhecidos como peptídeos. O corpo humano absorve esses peptídeos de forma significativamente mais eficiente do que as proteínas encontradas em queijos frescos e não envelhecidos. Esta circunstância torna-se particularmente importante com a idade, pois o sistema digestivo humano torna-se menos produtivo na quebra de estruturas proteicas complexas ao longo do tempo. O Gouda envelhecido é uma fonte rica de vitamina K2, um nutriente que a maioria das pessoas nem sequer conhece, mas que pode literalmente salvar vidas. A vitamina K2, presente no Gouda envelhecido, funciona como um regulador de tráfego para o cálcio no corpo. Em vez de permitir que o cálcio se deposite e se acumule nas artérias, onde provoca a perigosa formação de placas ateroscleróticas, a K2 o direciona diretamente para o tecido ósseo, onde deve ir para fortalecer o esqueleto. Numerosos estudos japoneses demonstraram convincentemente que pessoas com maior consumo de K2 têm até 50% menos calcificação arterial e ossos significativamente mais fortes. Apenas uma onça de Gouda envelhecido fornece cerca de 75 microgramas de K2, superando a quantidade que a maioria das pessoas obtém em uma semana inteira. Além disso, este queijo contém altas concentrações de ácido linoleico conjugado, CLA, um ácido graxo que, segundo pesquisas científicas, pode ajudar a reduzir a gordura corporal, melhorar a função imunológica e até mesmo exibir propriedades anticancerígenas. O que torna o Gouda envelhecido verdadeiramente único é que o processo de maturação elimina eficazmente a maior parte da lactose, tornando uma escolha ideal para pessoas que geralmente sofrem de intolerância a laticínios. As bactérias benéficas, que se desenvolvem ativamente durante o período de maturação, também produzem compostos especiais chamados pós-bióticos. Pós-bióticos são uma combinação sinérgica de prebióticos e probióticos. Eles apoiam ativamente a saúde intestinal, ajudam a reduzir processos inflamatórios e podem até melhorar o humor, exercendo uma influência benéfica na complexa conexão entre o intestino e o cérebro. Para obter o máximo benefício do Gouda envelhecido, recomenda-se consumi-lo em temperatura ambiente, evitando servi-lo gelado. Essa abordagem permite que seu complexo buquê de sabores seja totalmente revelado e torna os nutrientes mais biodisponíveis para o corpo. A porção ideal é de aproximadamente 28 a 42 gramas, que deve ser combinada com fatias de maçã ou biscoitos integrais. Isso ajuda a retardar a absorção e garante a ingestão de prebióticos, que interagem sinergicamente com os pós-bióticos do queijo, proporcionando ótimos benefícios para a saúde intestinal. O honroso terceiro lugar no ranking de queijos benéficos é ocupado pelo verdadeiro parmesão. O autêntico Parmigiano Reggiano, produzido na Itália, é muito mais do que um queijo comum. Em sua essência, é um verdadeiro complexo multivitamínico comestível que, além de suas excepcionais propriedades nutricionais, possui um sabor incrivelmente requintado.
É importante ressaltar que não estamos falando do produto em pó em lata verde, frequentemente encontrado nas prateleiras dos supermercados e que, infelizmente, muitas vezes contém celulose e diversos conservantes, reduzindo significativamente seu valor nutricional e benefícios. O autêntico parmigiano reggiano é produzido usando métodos que permaneceram inalterados por quase 900 anos. Este processo tradicional e meticulosamente elaborado cria um queijo com perfil nutricional verdadeiramente incrível. Apenas uma onça, que equivale a aproximadamente 28 gramas, contém cerca de 10 gramas de proteína de alta qualidade. No entanto, notável não é apenas a quantidade, mas também a qualidade excepcional dessa proteína. O longo processo de maturação de 32 meses decompõe as estruturas proteicas de forma tão completa que elas se tornam, essencialmente, pré-digeridas. Isso significa que mesmo pessoas com sistema digestivo sensível geralmente podem consumir este queijo sem quaisquer problemas ou desconforto. O teor de cálcio no parmigiano reggiano é simplesmente impressionante, cerca de 330 mg por onça, o que excede a quantidade de cálcio contida em um copo de leite. Mas, ao contrário do leite, o cálcio neste queijo é fornecido em uma proporção ideal com fósforo e magnésio, garantindo sua ótima absorção pelo organismo. Pesquisadores italianos descobriram que a biodisponibilidade do cálcio do parmigiano reggiano atinge quase 100%, enquanto a de suplementos de cálcio é de apenas cerca de 30%. Este queijo também contém todos os 9 aminoácidos essenciais em proporção ideal, tornando uma fonte completa de proteína, não inferior em qualidade nem mesmo à carne. O processo de maturação concentra esses nutrientes a níveis que encantam os nutricionistas. E o que é ainda mais fascinante, o parmigiano reggiano contém compostos naturais chamados casomorfinas. Estes são peptídeos especiais que podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover a melhoria da qualidade do sono. Também é rico em tirosina, um aminoácido que o cérebro usa para produzir dopamina e noradrenalina, neurotransmissores cruciais que mantêm o estado de alerta e a concentração. O queijo é naturalmente isento de lactose após o longo processo de maturação e contém bactérias benéficas que sobrevivem à passagem pelo ácido gástrico e colonizam com sucesso o intestino, contribuindo para sua microflora saudável. A melhor forma de consumir parmigiano reggiano é quebrá-lo em pequenos pedaços com uma faca especial, em vez de ralar, pois isso preserva a estrutura cristalina única do queijo e seu sabor autêntico. Recomenda-se consumi-lo após as refeições, seguindo a tradição italiana. Uma porção de cerca de 28 gramas auxilia na digestão e fornece uma carga proteica ideal, sem sobrecarregar o sistema digestivo. E combiná-lo com algumas gotas de vinagre balsâmico envelhecido melhora significativamente a absorção de minerais. Em segundo lugar na nossa lista dos queijos mais benéficos está o cheddar cru, produzido a partir do leite de vacas alimentadas com pasto. Antes que surja a preocupação com a palavra cru, é preciso explicar por que o cheddar cru de vacas alimentadas com pasto, devidamente envelhecido, é um dos produtos mais benéficos que se pode incluir na dieta. Quando o cheddar é produzido a partir de leite cru e envelhecido por pelo menos 60 dias, o que é um requisito legal em muitos países, quaisquer bactérias potencialmente nocivas são efetivamente eliminadas, enquanto as enzimas e bactérias benéficas permanecem intactas e ativas. Essas enzimas valiosas, que são destruídas no processo de pasteurização, ajudam ativamente o corpo a digerir o queijo e a absorver ao máximo seus nutrientes. O cheddar cru de vacas alimentadas com pasto contém até 500% mais CLA, ácido linoleico conjugado, do que o cheddar pasteurizado comum, além de níveis significativamente mais altos de ácidos graxos ômega 3. Essa combinação cria um poderoso produto anti-inflamatório que combate ativamente doenças em nível celular, promovendo a saúde geral do organismo. O teor de vitaminas no cheddar cru de vacas alimentadas com pasto impressiona pela sua variedade e concentração, lembrando uma prateleira de farmácia. É rico em vitamina A em sua forma mais biodisponível, retinol, que suporta uma ampla gama de funções corporais, desde a acuidade visual até o funcionamento confiável do sistema imunológico. O teor de vitamina D também é significativo, o que é especialmente importante, considerando que muitas pessoas sofrem de deficiência desse nutriente crucial. Mas o que é realmente surpreendente? O cheddar cru de vacas alimentadas com pasto contém vitamina K2 na forma MK4. Este é o tipo mais potente de vitamina K2, que efetivamente previne a calcificação das artérias e mantém a saúde do tecido ósseo, tornando-o mais forte e resistente. O queijo também contém uma quantidade significativa de vitamina E e beta-caroteno, poderosos antioxidantes que protegem as células do corpo contra danos oxidativos, retardando os processos de envelhecimento. O que diferencia o cheddar cru de vacas alimentadas com pasto é seu rico teor probiótico. Ao contrário dos queijos pasteurizados, o cheddar cru contém dezenas de cepas de bactérias benéficas que apoiam ativamente a saúde do sistema digestivo,
aumentam significativamente a imunidade e podem até melhorar a saúde mental através do complexo eixo intestino-cérebro. Esses probióticos produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que nutrem as células que revestem o intestino grosso e possuem um poderoso efeito anti-inflamatório em todo o corpo, promovendo o bem-estar geral. Para obter o máximo benefício do cheddar cru de vacas alimentadas com pasto, nunca se deve aquecê-lo acima de 49 graus Celsius, 120 graus Fahrenheit, pois isso destrói irreversivelmente as enzimas e probióticos benéficos. Em vez disso, recomenda-se deixá-lo aquecer a temperatura ambiente por 20-30 minutos antes de consumir, para revelar totalmente seu sabor e propriedades benéficas. Combine-o com vegetais fermentados, como chucrute ou picles, para criar um poderoso complexo probiótico que intensificará o efeito benéfico no intestino. Limite as porções a 42-56 gramas para obter todos os benefícios, sem exagerar no consumo de gorduras saturadas. Em primeiro lugar na nossa lista dos queijos mais benéficos, o Gruyère suíço ocupa uma posição de destaque. Eis porque o autêntico Gruyère suíço merece o primeiro lugar neste ranking. O Gruyère suíço representa o conjunto mais completo de nutrientes, digestibilidade e benefícios para a saúde que se pode encontrar em qualquer queijo. O autêntico Gruyère da Suíça deve ser feito exclusivamente com leite cru de vacas que pastam nos pitorescos prados alpinos. Isso cria um queijo com perfil nutricional verdadeiramente único, cujos benefícios os cientistas continuam a investigar e descobrir ativamente. As bactérias propionicas, utilizadas no processo de produção do Gruyère, produzem ácido propiônico durante a maturação. Numerosos estudos mostram que este composto é capaz de reduzir a inflamação, diminuir o colesterol e até ajudar a prevenir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Essas mesmas bactérias são responsáveis pela formação dos orifícios característicos no queijo suíço e produzem vitamina B12 em quantidades que superam quase qualquer outro alimento. O Gruyère contém os mais altos níveis de precursores de glutationa entre todos os queijos. Estes são compostos especiais que ajudam o corpo a produzir seu principal antioxidante. A glutationa é crucial para os processos de desintoxicação, manutenção da função imunológica e proteção das células contra danos, mas sua produção natural no corpo diminui com a idade. O perfil de aminoácidos específico do Gruyère, especialmente o alto teor de cisteína e glicina, contribui para o aumento natural da produção de glutationa. O queijo também contém uma quantidade impressionante de fósforo, zinco e selênio, minerais que trabalham sinergicamente para manter a saúde óssea, a função imunológica ideal e o funcionamento normal da tireoide. O que torna o Gruyère verdadeiramente especial para a saúde é sua incrível eficiência proteica. O processo mínimo de maturação de 12 meses decompõe as proteínas em di e tripeptídeos, que o corpo pode absorver diretamente, sem a necessidade de digestão adicional. Isso significa que a pessoa obtém todos os benefícios da proteína para a construção muscular e reparo dos tecidos, sem sobrecarregar o sistema digestivo. Estudos suíços demonstraram convincentemente que idosos que consomem Gruyère regularmente mantêm melhor a massa muscular em comparação com aqueles que obtêm proteína de outras fontes. O queijo também contém compostos chamados lactopeptídeos, que comprovadamente reduzem naturalmente a pressão arterial. Isso o torna um dos poucos queijos realmente benéficos para o sistema cardiovascular quando consumido com moderação. Para obter o máximo de benefícios para a saúde, recomenda-se derretê-lo suavemente em sopas quentes, mas não ferventes, ou consumi-lo com pão integral. Essa combinação melhora a biodisponibilidade de suas vitaminas do complexo B e precursores de glutationa. Assim, estes foram os 4 melhores queijos para sua saúde. Agora, vamos para o lado sombrio da seção de queijos. Os 4 queijos que nunca devem aparecer no seu prato, especialmente se você valoriza seu coração, memória e futuro. Em quarto lugar na lista de queijos indesejáveis estão as fatias de queijo processado. Essas fatias embaladas individualmente podem ser convenientes, mas estão o mais longe possível do queijo verdadeiro, embora ainda sejam legalmente chamadas de produto lácteo. Esses pesadelos processados geralmente contêm menos de 50% de queijo real, sendo o restante um coquetel perigoso de emulsificantes, conservantes, corantes artificiais e fosfatos de sódio, que são um desastre para a saúde humana. A quantidade de sódio em apenas 2 fatias pode exceder 600 mg, o que representa mais de 1/4 da dose diária recomendada. Além disso, ele está presente na forma de fosfato de sódio, que, segundo estudos, é muito mais prejudicial do que o sal de cozinha comum. Esse tipo de sódio está associado ao envelhecimento acelerado do corpo, danos renais e um risco significativamente maior de doenças cardiovasculares. Os emulsificantes usados nas fatias de queijo processado, em particular o polissorbato 80 e a carboximetilcelose, perturbam o microbioma intestinal saudável e aumentam sua permeabilidade, uma condição frequentemente chamada de intestino permeável.
Isso pode provocar inflamação em todo o corpo e está associado a uma infinidade de problemas, desde doenças autoimunes até graves distúrbios de saúde mental. Esses queijos também contêm corantes artificiais, como o amarelo 6 e o amarelo 5, que estão associados à hiperatividade, reações alérgicas e potenciais efeitos cancerígenos. Os conservantes, usados para dar a esses produtos uma vida útil anormalmente longa, incluindo ácido sórbico e natamicina, podem se acumular no corpo ao longo do tempo e impedir o funcionamento normal das bactérias intestinais benéficas. É particularmente insidioso que as fatias de queijo processado sejam frequentemente anunciadas como uma boa fonte de cálcio e proteína. No entanto, as formas desses nutrientes são mal absorvidas pelo corpo devido aos métodos de processamento utilizados. A alta temperatura e o tratamento químico destroem quaisquer enzimas benéficas e alteram a estrutura da proteína, o que dificulta significativamente seu uso pelo corpo. Esses produtos também podem conter gorduras trans, mesmo que o rótulo indique 0 grama, pois as regulamentações permitem arredondar para baixo qualquer quantidade inferior a 0,5 gramas por porção. O consumo regular de fatias de queijo processado está associado ao aumento de marcadores de inflamação, elevação dos níveis de colesterol ruim e maior risco de desenvolver síndrome metabólica. Em terceiro lugar na lista de produtos indesejáveis estão os cremes de queijo em potes. Esses cremes de queijo, que não requerem refrigeração até a abertura da embalagem, devem causar séria preocupação nos consumidores. Produtos como esses são queijo apenas no nome, muitas vezes contendo mais amido modificado, diversos óleos e aditivos químicos do que componentes lácteos reais. O processamento necessário para dar ao queijo uma consistência cremosa e permitir seu armazenamento por meses ou até anos destrói completamente qualquer valor nutricional, ao mesmo tempo em que adiciona uma infinidade de ingredientes prejudiciais à sua composição. A maioria dos cremes de queijo contém óleos parcialmente hidrogenados, a principal fonte de gorduras trans artificiais, que estão tão obviamente ligadas a doenças cardíacas que muitos países decidiram proibir completamente seu uso. Mesmo as versões declaradas como sem gorduras trans frequentemente utilizam gorduras interesterificadas, que, segundo pesquisas preliminares, podem ser igualmente prejudiciais à saúde. O teor de sódio nos cremes de queijo é absolutamente astronômico, frequentemente excedendo 500 mg por porção de apenas 2 colheres de chá, sendo que a maioria das pessoas usa uma quantidade muito maior. Esse sódio não provém apenas do sal comum, mas também de uma infinidade de conservantes e intensificadores de sabor à base de sódio. Eles podem causar retenção de líquidos no corpo, picos acentuados na pressão arterial e uma carga significativa nos rins. Muitos cremes também contêm glutamato monossódico, mensagem, ou compostos de glutamato semelhantes, habilmente escondidos sob nomes como aromatizante natural ou extrato de levedura, que podem provocar dores de cabeça, palpitações e outros sintomas desagradáveis em pessoas sensíveis. Corantes e aromatizantes artificiais, usados para dar a esses produtos alguma semelhança com queijo em aparência e sabor, estão associados a vários problemas de saúde, desde reações alérgicas até potencial neurotoxicidade. Talvez a maior preocupação seja a presença de ftalatos, produtos químicos que perturbam o equilíbrio hormonal, que migram da embalagem plástica diretamente para o creme de queijo. Esses produtos químicos estão associados a problemas reprodutivos, distúrbios metabólicos e alguns tipos de câncer. A combinação de gorduras não saudáveis, excesso de sódio, aditivos químicos e potenciais disruptores hormonais torna os cremes de queijo um coquetel tóxico que não oferece nenhum benefício nutricional, mas pode potencialmente causar danos significativos à sua saúde. Pesquisas demonstraram convincentemente que o consumo regular de produtos de queijo processados, como os cremes, está associado a maiores taxas de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Em segundo lugar na lista de queijos indesejáveis está o queijo pré-ralado em pacotes. Isso pode parecer surpreendente, mas o queijo pré-ralado é uma das piores opções, e o problema aqui não é a preguiça do consumidor, mas o que é adicionado ao produto para evitar que as raspas de queijo grudem. Os agentes antiaglomerantes utilizados, geralmente celulose, polpa de madeira ou amido de batata, podem constituir até 4% do peso total do produto. Embora a celulose em si não seja tóxica, ela é completamente indigerível pelo corpo humano e pode causar problemas digestivos, especialmente em pessoas com estômago sensível ou condições como a síndrome do intestino irritável, SI. Além disso, esses aditivos impedem o derretimento adequado do queijo e dificultam a absorção de nutrientes, cobrindo as partículas do queijo. Muitos queijos pré-ralados também contêm natamicina, um antifúngico usado para prevenir o crescimento de mofo. Embora seja considerado seguro em pequenas quantidades, a natamicina é, na verdade, um antibiótico que, quando consumido regularmente, pode perturbar o microbioma intestinal saudável. Isso é particularmente problemático,
pois o microbioma intestinal saudável é crucial para tudo, desde uma função imunológica robusta até a saúde mental. O queijo usado em produtos pré-ralados é frequentemente da mais baixa qualidade, feito de leite que contém níveis mais altos de hormônios e antibióticos do que o queijo adquirido em blocos inteiros. A maior área de superfície ao ralar também contribui para a rápida oxidação, o que destrói nutrientes benéficos e promove a formação de compostos prejudiciais. O que a indústria não divulga: o queijo pré-ralado frequentemente contém mais estaminas do que o queijo em blocos, devido ao longo processo de processamento e armazenamento. As estaminas podem causar dores de cabeça, problemas digestivos, problemas de pele e ansiedade em pessoas sensíveis. O fator conveniência também está associado a um maior risco de contaminação bacteriana, pois o processo de ralar cria mais oportunidades para o crescimento de bactérias indesejadas. Vários grandes recalls de queijo pré-ralado contaminado com listeria ou E. coli foram emitidos. Se considerarmos o menor valor nutricional, os produtos químicos adicionados, a potencial contaminação, além do pior sabor e propriedades de derretimento, comprar queijo pré-ralado é, essencialmente, pagar mais por um produto de baixa qualidade e potencialmente prejudicial à saúde. Em primeiro lugar na lista de queijos a serem evitados está o queijo com mofo, ou chamado queijo azul. O queijo azul obtém sua aparência característica e sabor específico devido ao Penicillium roqueforti, um tipo especial de mofo que é intencionalmente adicionado durante o processo de fabricação do queijo. Embora para muitas pessoas o consumo de queijo azul possa ser relativamente seguro, a maioria não percebe que este produto contém níveis extremamente altos de tiramina, um composto que pode causar fortes enxaquecas e aumentar perigosamente a pressão arterial em indivíduos sensíveis. Se uma pessoa toma inibidores da monoamina oxidase, IMAO, para tratar depressão ou doença de Parkinson, o consumo de queijo azul pode literalmente provocar uma crise hipertensiva, exigindo hospitalização imediata na emergência. O mofo presente no queijo azul produz compostos chamados micotoxinas. E embora seus níveis sejam geralmente considerados seguros para consumo ocasional, o consumo regular dessas toxinas pode se acumular no corpo e potencialmente causar sérios problemas de saúde. Algumas pessoas têm uma sensibilidade oculta a esses compostos de mofo, mesmo sem saber, e experimentam sintomas como dor nas articulações, névoa cerebral, problemas digestivos e fadiga crônica, que nunca associam ao seu hábito de comer queijo azul. Este queijo também é incrivelmente rico em estaminas, que podem causar uma ampla gama de reações, de dores de cabeça e urticária a ansiedade e insônia em pessoas com intolerância à estamina. Estudos demonstraram convincentemente que o queijo azul contém até 10 vezes mais estaminas do que a maioria dos outros queijos envelhecidos. Isso o torna particularmente problemático para cerca de 1 a 3% da população que sofre de sensibilidade à estamina. O que torna o queijo azul especialmente preocupante é seu alto teor de sódio e o tipo específico de gorduras saturadas que ele contém. Uma onça, cerca de 28 gramas, pode conter mais de 400 mg de sódio, e o sabor forte e intenso frequentemente leva as pessoas a usá-lo em maiores quantidades do que queijos mais suaves. A gordura saturada no queijo azul é particularmente rica em ácido palmítico. Estudos mostraram que ele é mais inflamatório e prejudicial ao sistema cardiovascular do que outros tipos de gorduras saturadas. O queijo azul também tem uma das maiores calorias entre todos os queijos, o que facilita seu consumo excessivo e, consequentemente, o ganho de peso. Talvez o mais alarmante seja que o sabor forte e característico do queijo azul pode mascarar sua deterioração, e o consumo de queijo azul estragado pode levar a uma grave intoxicação alimentar. A combinação de alto teor de tiramina, estaminas, gorduras inflamatórias, excesso de sódio e potencial exposição a micotoxinas torna o queijo azul uma escolha muito arriscada, que oferece benefícios nutricionais mínimos em comparação com seu potencial dano à saúde. Assim, diante do leitor, são apresentados 4 tipos de queijo que podem ajudar a viver mais, permanecer mais forte e proteger o coração e a mente, e 4 que podem minar silenciosamente a saúde por dentro. Se a idade ultrapassou a marca dos 60 anos, a escolha certa na seção de queijos pode ser um fator decisivo entre um futuro vibrante e independente e riscos desnecessários para a saúde ao longo da vida. Os dados científicos são claros, as evidências são reais, e agora todos têm o conhecimento para fazer de cada refeição um benefício para si, e não contra si.